Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à Confraria de Salomão, espero que vocês estejam bem. Estamos aqui reunidos mais uma vez, para que nós possamos discutir, dar um pouco mais a disciplina da legislação de trânsito, que é a disciplina que ficou a nós incumbida durante todo esse longo percurso que vamos caminhar juntos. Sei que você já deve ter visto os outros vídeos, Convido você a já dar um curtir nesse vídeo, a se inscrever no nosso canal e vamos em frente. Quero reforçar que se você não assistiu os vídeos anteriores, o fato de você estar assistindo esse vídeo é algo bom, claro, mas talvez você não vá conseguir entender e acompanhar a aula. Nós já temos aí mais ou menos 18 ou 19 aulas da legislação de trânsito, então é importante que você reveja as aulas, que você veja em especial a aula anterior e vamos em frente. Nas aulas anteriores nós estávamos analisando os órgãos que fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito. E nós paramos no artigo 22. Vamos então, vocês vão perceber que o artigo 22, assim como os demais acima que nós já lemos, é bastante semelhante. Então nós vamos fazer uma leitura mais rápida e nós passamos item por item para pormenorizar qualquer uma das eventuais questões relevantes. Artigo 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal no âmbito de sua circunscrição. Então aqui ele já está falando dos órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal. Ou seja, são os órgãos que vão atuar no âmbito dos Estados e do Distrito Federal. Nesse caso, pessoal, tradicionalmente esse órgão executivo de trânsito será o DETRAN, que é o órgão a qual você tem a pretensão de ingressar. Então, no que diz respeito a essas competências, preste bastante atenção, porque é a competência específica direcionada aos DETRANs, de um modo geral, e no nosso caso em específico, que é o caso a qual o nosso curso está voltado, ao DETRAN do Estado de São Paulo. Inciso 1. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito das respectivas atribuições. Inciso 2. Realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores, expedir e cassar licença de aprendizagem, permissão para dirigir e carteira nacional de habilitação, mediante delegação do órgão federal competente. Pessoal, esse inciso 2, ele está dizendo logo no final que compete ao órgão executivo estadual. E aqui quando eu falar estadual já estou englobando o Distrito Federal, ok? Para não precisar ficar repetindo. Mediante delegação do órgão federal competente realizar todas essas atividades. Por que ele está dizendo isso? Nos artigos acima, eu convido você a assistir os vídeos anteriores, o Código de Trânsito Brasileiro especifica várias dessas competências que estão aqui descritas no inciso 2 do artigo 22, como sendo competências de um órgão executivo federal, e às vezes até mesmo da Polícia Federal, de órgãos rodoviários federais. E aqui está sendo especificado que esse órgão executivo de trânsito estadual pode exercer essas atividades desde que seja delegado por órgão federal competente, certo? Aqui, questões técnicas, basicamente o DETRAN é o competente para fiscalizar, expedir, cassar a licença de aprendizagem, que é uma licença específica para se utilizar no trânsito, que cabe tantos pormenores aqui para nós aprofundarmos a nível de prova e concurso, mas essas são duas competências do órgão executivo estadual. Vamos continuar. Inciso 3. Vistoriar, inspecionar quanto às condições de segurança veicular, registrar, emplacar, selar a placa e licenciar veículos, expedindo o certificado de registro e o licenciamento anual, mediante delegação do órgão federal competente. Aqui fica a mesma ressalva que eu já adiantei no inciso 2. Essas competências, muito provavelmente, eu não me recordo de cabeça, mas são também de competência de algum órgão do Executivo Federal. E este órgão do Executivo Federal, naturalmente, delega ao DETRAN estadual, que é o órgão executivo estadual de trânsito, para realizar tudo isso. E aí pode ficar aqui uma dúvida. Otávio, professor Otávio, mas
E na minha cidade, como acontece aqui onde moramos, em Franca, acontece a realização de vistorias por outras empresas privadas. É possível isso? Nós vamos ver que sim, é possível. O Detran pode celebrar contratos de parceria, né, e permitir com que empresas privadas exerçam a função de vistoriar e emitam pareceres técnicos específicos em relação a condições do veículo e tudo mais, para fins de emplacamento, de transferência de veículo, enfim. Vamos ao inciso 4. Estabelecer em conjunto com as polícias militares as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito. O que isso quer dizer? No que diz respeito, então, ao policiamento ostensivo de trânsito, que é uma competência da Polícia Militar, né, dos estados, o Detran, que aqui o Detran, mais uma vez reforça o órgão executivo do estado, tem como competência, junto com a Polícia Militar, determinar, criar, instaurar as diretrizes básicas para a condução do policiamento no que diz respeito ao trânsito. Inciso 5. Executar fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis pelas infrações previstas nesse Código, excetuadas aquelas relacionadas no inciso 6 e 8 do artigo 24, no exercício do regular do poder de polícia de trânsito. Pessoal, nós vamos ver esse artigo 24 tão logo, é uma matéria muito importante, que são as questões das infrações, mas tão logo nós já vamos ver aqui, ó, a competência dos órgãos executivos municipais. Mas até aqui, sem problemas, né, pessoal? Inciso 6. Aplicar as penalidades por infrações previstas nesse Código, com exceção daquelas relacionadas nos incisos 7 e 8 do artigo 24, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar. Essa exceção também é por conta que essas infrações são de competência do Poder Executivo Municipal. Então, também sem muitas dificuldades. Inciso 7. Arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos. Ou seja, todas as vezes que um determinado veículo for apreendido e ficar em estadia, ou seja, ficar na posse, guardado, sob a fiscalização e cuidados do Detran ou de algum órgão competente que seja vinculado ao Detran, o Detran tem, Detran estadual, né, tem a competência, Detran estadual, o órgão estadual de trânsito, que aqui nós tomamos o compromisso de chamar de Detran, que realmente é o Detran, é ele que arrecada os valores provenientes do fato do veículo estar ali em um determinado local. Inciso 8. Comunicar ao órgão executivo de trânsito da União a suspensão e a cassação do direito de dirigir e o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação. Pessoal, eu trabalho num cartório criminal, né? Então eu vejo bastante esse tipo de caso. Porque como que funciona? Quando um indivíduo ele é condenado criminalmente, geralmente por um crime de trânsito, é cassado o seu direito de dirigir, suspenso, na verdade, o seu direito de dirigir por um determinado tempo. O que o juiz faz? Ele oficia para o Ciretran, o Detran, né, que seria a unidade do Detran aqui do município, oficia também ao Denatran, que é o Departamento Nacional de Trânsito, que é um órgão executivo federal responsável por questões de trânsito, e oficia ao CETRAN, que é o Conselho, não me lembro mais, o CETRAN não, ao CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, que é a autoridade máxima que nós já vimos, né, que diz respeito ao trânsito. E esses órgãos são responsáveis por controlar a fiscalização e suspensão da habilitação do motorista que teve a pena a ele aplicada. No que diz respeito ao Detran, é competência dele fazer a comunicação para o órgão executivo de trânsito, que no caso da União seria o Denatran ou o CONTRAN, e recolher a CNH do motorista através das suas unidades do Detran, que nós popularmente conhecemos como Ciretran. São as unidades que são espalhadas por todo o Brasil, por todos os municípios, ou pela larga maioria dos municípios, pelo menos no estado de São Paulo. Bem, essa é uma competência do Detran, do órgão executivo estadual. Inciso 9.
coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito e suas causas. Inciso 10. Credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito na forma estabelecida em norma do CONTRAN. Tá vendo? Então, o DETRAN pode credenciar órgãos ou entidades, sejam elas públicas ou privadas, mas geralmente privadas, para a realização de atividades que são previstas na legislação de trânsito, como, por exemplo, vistoria de carro, vistoria de veículos, né? Tudo seguindo a norma do CONTRAN, certo? Inciso 11. Implementar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito. Inciso 12. Promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN. Inciso 13. Integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores, de uma para outra unidade da Federação. Percebam que todos os órgãos de competência que possuem alguma competência de trânsito e fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito possuem como uma das competências essa competência de integrar-se ao Sistema Nacional de Trânsito, tal. Por quê? A ideia é centralizar a arrecadação e a questão que envolve as multas, a questão que envolve o licenciamento de veículos e, de alguma maneira, simplificar o processo e torná-lo mais célere para garantir que ocorram transferências de veículos, questões que envolvem multas, sejam mais facilmente resolvíveis. Certo, pessoal? Inciso 14. Fornecer aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários municipais os dados cadastrais dos veículos registrados e dos condutores habilitados, para fins de imposição e notificação de penalidades e de arrecadação de multas nas áreas de sua competência. Inciso 15. Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruídos produzidos pelos veículos automotores ou por sua carga, de acordo com o estabelecido no artigo 66, além de dar apoio, quando solicitado, às ações específicas dos órgãos ambientais locais. Inciso 16, e último inciso dessa aula. Articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito no Estado sob coordenação do respectivo CETRAN. Beleza? Então, pessoal, essa foi uma aula muito importante para nós. Peço mais uma vez para que você se inscreva no canal, dê um joinha aqui embaixo e até a próxima!